Bom dia, tudo bem? Eu não sei se todos me conhecem, eu sou a Alessandra e eu sou esposa do Gerry, né? Então nós participamos do grupo de intercessão e nós servimos no grupo da Torre e tem mais um outro ministério que o nosso pastor ele está nos direcionando. Em breve todos nós estaremos conhecendo, né, para a graça de Deus. Vou falar rapidamente sobre a gente, né? Então, eu e o Gerry, nós estamos casados, esse ano você vai fazer 17 anos. Nós temos, do nosso casamento, 2 filhas, Letícia e Louise, e eu tenho também um rapaz de 20 anos, o Thierry, né? O Gerry não está aqui conosco porque ele fez uma cirurgia e ele está em recuperação. Ontem ele andou um pouquinho demais, ele não estava muito legal, então ele ficou. E nós temos também as meninas, né? Então as nossas meninas hoje já têm 12 e 10 anos e às vezes para elas é um pouco pesado nos acompanhar em todos os eventos da igreja. E a gente tem que ter muita sabedoria nisso, porque a palavra de Deus diz que a gente não deve aborrecer os nossos filhos. Porque quantos filhos nós vemos por aí que pegam raiva de estar na igreja porque às vezes eles são obrigados. Quando eles eram pequenininhos, igual o da Thaisa, né, a gente carregava e ia embora. Agora a gente respeita mais a vontade delas, né? E é muito bom. Porque é incrível, porque elas não gostam de estar nos eventos de crianças e de adolescentes. Elas gostam de estar no culto com a gente. A gente pensa que elas não estão prestando atenção e quando a gente vê, as bichinhas estão ali, antenadas, né? Então, é sobre isso. Nós trabalhamos no Ministério de Intercessão já há muitos anos, o Gerry mais tempo do que eu, né? Então, de formação e tudo. E a gente ama o Ministério da Intercessão, né? E hoje, no treinamento, a gente vai falar sobre o grupo de intercessão. Quem é o grupo de intercessão? Nós que estamos aqui, né? E é interessante a gente falar sobre o grupo, porque aqui ele vai dar algumas diretrizes básicas sobre como a gente deve andar no dia a dia dentro da intercessão. E muitas vezes nós não sabemos como nos posicionar, o que fazer, o que é que a gente tem que fazer como grupo, né? Qual é o meu papel? Será que é só a Isabelle que é líder? Então vamos olhar isso daqui um pouquinho e vamos andando passo a passo. O Ministério de Intercessão, ele nasce a partir da visão do ministério de Jesus. E quando eu quis exemplificar, olha a figura que eu trouxe a figura do lava-pés. Jesus lavando os pés dos apóstolos. Essa passagem na Bíblia é uma passagem muito forte, onde Jesus ele tenta exemplificar para aqueles que estavam andando com ele todos os dias, que ele veio aqui para nos servir, para fazer tudo o que era necessário para eu e você sermos transformados e termos acesso direto ao Pai. Então, o ministério de intercessão é um ministério onde a gente serve a igreja, mas ele é um ministério meio que invisível. As pessoas não nos conhecem, as pessoas muitas vezes não nos veem, elas não veem o nosso trabalho, mas é um ministério extremamente importante porque ele ajuda a sustentar a igreja, a liderança da igreja, os projetos da igreja, porque é o ministério que sustenta em oração todas essas dimensões. E a gente sabe que o reino espiritual, né, ele existe e ele, vamos dizer assim, ele trabalha o tempo todo para dificultar a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E para dificultar aqueles que estão com o pezinho querendo chegar perto de Jesus para tirar fora. E aqueles que acabaram de chegar para levar embora de novo. Então, o reino espiritual, ele trabalha para roubar as almas de Jesus. E nós somos quem? Somos aqueles que servem
no silêncio, para fortalecer a igreja, para que essas almas realmente consigam ser alcançadas e se mantenham dentro do ministério, dentro da palavra, principalmente em Jesus, né? E quando a gente fala de grupo, a gente começa a falar, a gente precisa pensar o seguinte: somos várias pessoas com conhecimento diferente, com experiências diferentes de vida e de ministério, né? E muitas vezes nós podemos nos pegar aborrecido com algumas situações, né? E o que é se pegar aborrecido com situações? Eu já fui lá na outra igreja que eu congregava, porque eu congrego há muitos anos, porque eu tenho 20 anos de crente, e lá eu já era líder, eu já era isso, eu já era o outro, e aqui eu não estou fazendo o que eu fazia. Olha, a Isabelle, ela foi colocada aqui na liderança do ministério, mas quem é ela? Ela começou na intercessão ontem. O que ela sabe de intercessão? Como é que eu, que intercedo há 20 anos, me submeter a ela? Esses são pensamentos que, queiram ou não, eles vêm à nossa mente, mas são pensamentos da nossa carne, são pensamentos às vezes do modo que a gente pensa lá fora. E muitas vezes a gente se pega querendo ter comportamentos dentro da igreja semelhantes aos comportamentos que nós temos em casa, no trabalho, na família. E a gente precisa aprender que o reino de Deus, ele tem uma ordem, ele tem uma estrutura, e nós precisamos estar inseridos nisso. Para isso nós precisamos conhecer e nós precisamos nos submeter. Então, o primeiro ponto aqui é que o grupo de intercessão, primeiro, ele tem que ter a aprovação e a bênção da liderança da igreja, do pastor, de quem está acima. Não adianta você, que é intercessor, não quero estar no grupo de intercessor, mas eu vou estar intercedendo por minha conta lá fora. Você não está na bênção do seu pastor. E por que é importante essa bênção, essa cobertura e essa liberação? Porque ele, no reino espiritual, ele é autoridade sobre a minha vida e a vida de vocês. Então, sob essa autoridade, ele abençoa, ele libera, ele lhe dá o poder para você poder orar, e o que está lá no reino espiritual não vai poder vir e cobrar que você está fazendo uma coisa que você não foi chamado. Porque quando a gente intercede, muitas vezes, a gente intercede para abençoar, mas às vezes a gente entra em batalhas complicadas. E quando você entra numa batalha mais séria, se você não está devidamente legitimado, e não só legitimado, a gente vai ver um pouquinho mais aqui na frente, você vai sofrer retaliação. Então, é importante a gente entender esse princípio de submissão e autoridade, estar debaixo dele e fazer aquilo para o qual nós somos chamados e somos abençoados, para que a gente tenha toda a efetividade que o Espírito Santo vai nos dar, que o Senhor, o Deus dos Exércitos, vai nos dar, e que a gente não sofra retaliações, né? Então a gente tem que estar muito atento nisso. E isso também, aí traz encaminhar em submissão com a liderança e ter uma comunicação saudável com o líder. Hoje, a líder da intercessão, a gente tem a Isabelle, que ela pode até virar assim: olha, nós vamos dividir em grupos. Olha, a Thaís é líder disso, e vai definindo. E aí essas pessoas, dentro daquela função que foi delegada, ela tem completa autoridade. Então você não precisa vir conversar com a Isabelle um assunto que a Thaís está como líder. Você vai e alinha com a Thaísa. Certo? Então, esses princípios parecem bobos, parecem coisas normais que todo mundo sabe fazer, mas não é bem assim.
Os filhos não sabem que os pais são autoridade sobre eles? Eles obedecem o pai 100%? Não, e de repente quando não obedece, vem a peia. E é mais ou menos isso. Na prática, é isso que acontece. O reino de Deus é um reino organizado. Ele é um reino que tem uma estrutura, né? Quem não aceitou a organização do reino de Deus foi o anjo de luz que virou Satanás. Não precisamos falar. Então, a gente precisa entender, mesmo que pela nossa história de nação, pela nossa história familiar, mesmo que o mundo mostre coisas diferentes, nós precisamos seguir aquela estrutura no reino de Deus, para que tudo nos vá bem. Meu marido, ele é líder sobre a minha vida. Eu posso lá no mundo secular ser quem eu sou. Não interessa, eu posso ser a presidente da empresa, não sei das quantas. Em casa, o líder é ele. Então, esses princípios precisam ser seguidos para quem está no grupo de intercessão. A gente precisa entender o que é, quem são as autoridades, entender que elas foram delegadas por alguém e que tem sobre elas uma autoridade delegada, um poder que foi dado, que nós temos que nos submeter a elas, né? E precisamos seguir para que tudo vá bem, né? Então, esse é um princípio, gente, muito sério, mas muito sério. Existem pessoas que a gente trata, conhece, caminha, que tem tantos anos de ministério, mais anos de ministérios do que a gente. E essas pessoas, às vezes, elas são muito rebeldes. Você chega, você vai consolidar, você vai fazer um aconselhamento, a pessoa simplesmente fala assim, olha, eu não concordo com isso. Eu quero falar com fulano de tal, que inclusive tem uma patente maior que a sua. A pessoa fazendo isso é uma rebeldia. E vai ter uma consequência. Entendeu? Então, a palavra de Deus, ela não fala sobre a gente se promover, mas a gente fala sobre se submeter. E a submissão, ela traz mudança e traz cura. Então, são coisas que nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado, né? A insubmissão, ela vai causar um dano na sua vida. E sabe qual é o pior? Enquanto você não aprender a se render, porque se tem uma autoridade que foi delegada e ela lhe falou algo, isso já vem do Espírito, entendeu? E se você não se submete, você vai ficar na prova. Enquanto você não aprender a se submeter, você não sai do lugar. Enquanto você não aprender, porque você não está se submetendo à pessoa, você está se submetendo à autoridade de Deus. E quem não se submete com quem está aqui do lado, não vai se submeter a Deus. O filho que não obedece ao pai, não obedece ao Deus. A mulher que não ajuda o marido, que não entende o marido como líder da sua casa, não vai se submeter a Deus. Pode falar o que for. E se não se submete a Deus, não sai do lugar. Por que a gente vê tantas pessoas, às vezes em tantos ministérios há tanto tempo, só conta problema, não conta um milagre? Porque não se submete. Então, dentro da intercessão, aprender a submissão, né, a Deus, a palavra, as autoridades que lhe foram impostas e essas diretrizes que são dadas, ela é fundamental para que você possa crescer e você possa ter a sua vida transformada e ser alguém que vai transformar a vida de outra pessoa. Amém? Outra coisa, colocar a humildade e a dependência, cultivar a humildade e a dependência de Deus. Por mais que você já saiba, já tenha vivido ou tenha experiência, cada dia é um dia novo, cada problema é um problema novo.
se orar, como a Isabelle falou, né? O Pai, você vai lá, você lê a palavra, você adora, você entrega toda aquela adoração ao Senhor. Quando você está adorando, né? O Espírito Santo ele vai vir, Jesus ele vai vir, olha, ele vai te dar a direção. E aí você vai fazer a oração, você vai tomar atitude, você vai fazer aquilo que foi direcionado pelo Pai. E aí vai ter sucesso, vai se concretizar, vai acontecer. Então, a dependência de Deus é a humildade de depender dele em cada situação. É importante, não é porque você já viveu, já viu, já foi, que vai ser igual. Fique na dependência de Deus. Ore, entenda aquilo que o Senhor está te falando naquela situação e faça conforme Ele está direcionando. Às vezes pode ser uma coisa maluca, não interessa. Entendeu? Eu me lembro um dia que eu fui comprar banana e eu parei ali e naquela época estava R$5 a palma, eu estava desempregada, falei, isso está muito caro, eu vou embora. Eu fui embora. Tinha passado uns 100 metros, Deus falou assim para mim, volte e dê R$10 para a moça que estava vendendo a palma. Eu ia levar a palma por 5, ele mandou dar 10. Eu voltei. Quando eu cheguei lá, eu parei o carro, eu falei assim para ela, Deus mandou eu voltar aqui, Ele me mandou te dar R$10. Aquela moça desabou a chorar. E aí ela me contou a história dela, tal, aí eu consegui orar com ela. Enfim, não interessa, gente. O Espírito Santo ministrou em você, você está cheia do Espírito Santo, você orou, faça, porque tem um propósito naquilo que Ele está te direcionando, amém? Isso faz com que você esteja submisso à autoridade de Deus. Quando você ora, cultiva isso e faz exatamente o que Ele está te mandando, você está submisso à vontade dEle. E se você está submisso à vontade dEle, não tem por que dar ruim. E aqui eu já falei bastante, se manter submisso às autoridades delegadas, aquilo que lhe foi proposto. Princípio de unidade. Somos chamados para nos colocar na brecha, em arrependimento e chamar pela intervenção do Senhor. Aqui nós vamos começar a falar sobre a unidade do grupo de intercessão. O que é se colocar na brecha? Quando a gente vê, eu coloquei a figura aqui de Moisés, quando ele pediu para Deus mostrar a glória e Deus ele passou assim de costa para ele estava lá na fenda da rocha. Um capítulo antes, pessoal, o povo de Israel tinha feito um bezerro, né? E aí Moisés foi lá conversar com Deus para falar assim, olha, coitadinhos, né? Perdoa eles, não sabem o que fazem. E o Senhor falou que ia continuar. E aí Moisés falou assim, então me mostra a sua glória para eu ter certeza que é isso que o Senhor vai fazer. Em breve resumo é isso. Leiam Êxodo 32, 33 que vocês vão entender. Mas, o que Moisés estava fazendo? O povo tinha cometido um delito contra Deus, contra a direção de Deus, contra a soberania deles, contra o que ele tinha direcionado e contra aquilo que ele tinha mandado fazer. Simplesmente se rebelou, fez o que quis, o que nós falamos agora anteriormente. Moisés, que era íntimo de Deus, que buscava a Deus, né? Que passou 40 anos lá no Faraó, mas 40 anos lá no deserto, no ministério do Jetro, como diz um pastor aí. Ele passou lá naquele tempo de intimidade com Deus, aprendeu a caminhar com Deus, tirou o povo. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Ele falava com Deus, ele orava com Deus. Então, ele se colocou entre o povo e Deus para pedir perdão e para reparar os erros do povo de Israel. Às vezes a gente fala que o intercessor é um reparador de brecha. Por quê? Porque nós nos colocamos entre Deus e a pessoa que a gente está intercedendo, ou o ministério que a gente está intercedendo, exatamente para isso, para arrependimento e para a oração que vai
fechar aquela brecha e ser restaurado. Então, esse princípio, nós precisamos ter essa visão, porque muitas vezes nós vamos orar sozinho, outras nós vamos estar em unidade, outras nós vamos estar em grupo, mas nós vamos estar intercedendo para a gente poder fechar essas brechas. E para que isso seja efetivo, a gente vai ter alguns princípiozinhos aí que a gente também vai seguir. E aí, dentro dos princípios ou da função do Ministério de Intercessão, aqui que está, a gente existe para gerar os propósitos de Deus para a igreja e para a cobertura de intercessão para ministérios e líderes. O Espírito Santo passa as diretrizes para o nosso pastor, né? Que passa para a Isabelle. E a Isabelle vem e distribui entre nós. Então, nós somos os reparadores de brecha, que nós vamos estar intercedendo os propósitos de Deus para a igreja. A gente não ora para essa igreja crescer? Para almas serem alcançadas? O que nós precisamos para que as almas sejam alcançadas? Que o Espírito Santo alcance as almas que estão aonde? No mundo. Como é que o Espírito Santo vai alcançar as almas que estão no mundo? Se não tem quem interceda. Então nós precisamos orar para que o Senhor, Ele vá trabalhando com essas almas que Ele quer trazer, que não haja impedimentos, que o Senhor crie as situações, que essas situações não sejam roubadas pelo Satanás, pelo inimigo. Então, nós precisamos estar nessa direção. Então, as direções que o pastor passar para a Isabelle, nós precisamos estar alinhados e fazer a oração naquela direção, exatamente para que isso venha. E por que a gente faz a cobertura de ministérios e líderes? Porque quem está à frente de um ministério líder, ele está lá com o peito aberto, ele está no campo de batalha. Você acha que a primeira seta, a primeira bala vai para quem? Se eu derrubo o líder, eu derrubo quem está embaixo dele. Então, por isso que é muito importante nós estarmos orando pelo nosso pastor, pela sua família, pelos líderes de cada ministério, porque é eles que estão na linha de frente. Satanás não vai querer pegar uma pessoa que de repente está ali sentada no banco que acabou, ele até vai, mas ele quer tirar aquele lá que está na frente, porque caiu forte, caiu um monte junto com ele, leva todo mundo embora. Quantos ministérios a gente vê que o pastor peca, porque todos nós pecamos, esse negócio é evidenciado e acaba a igreja. Eu conheço uma igreja que acabou. Isso é muito sério. Então, essa intercessão por líderes, nós temos que ser muito assertivos e nós não podemos falhar. Por quê? Porque ali é onde a gente vai estar fortalecendo. E assim, se o Espírito Santo lhe der uma direção sobre uma brecha, mano, não conta para ninguém não. Dobra o seu joelhinho lá, pede perdão intercessoriamente. Senhor, eu peço perdão intercessoriamente por conta disso. Tem misericórdia. Cobre a minha vida, cobre a minha família, toda retaliação seja repreendida em nome de Jesus. Faz a sua oração. Até o Senhor, você sentir que o Senhor se movimentou. É assim que a gente trabalha, né? Muitas vezes no silêncio, no anonimato, mas é assim que o Senhor opera. A intercessão trabalha para gerar o que Deus tem para uma pessoa alinhada aos propósitos de Deus. Aí você lê lá depois em casa, Salmo 139 diz assim, que quando nós éramos substância ainda informe no ventre da nossa mãe, o Senhor escreveu o livro da nossa vida. Se você for lá em Apocalipse, vai ver que depois que abriram-se os selos, o Senhor vai pegar todos nós e vai olhar o livro da nossa vida, das nossas obras, e vai comparar o livro das obras com o livro da nossa vida. Amados, o Senhor tem um plano para cada um de nós, mas o mundo e exatamente os demônios, eles trabalham para que a gente se desvie dos propósitos de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos orar, para que todos estejam alinhados com o propósito de Deus sobre a vida dela. Amém? E para que todos tenham a família alinhada,
também dentro dos propósitos de Deus. Porque vem, sim, para nos roubar a família, roubar os nossos filhos e tirar eles do propósito. Então, essas orações, elas são importantes para você fazer por você, pela sua família e por todas as lideranças, para que isso aconteça. Isso nós temos que ter sempre em mente, né? Quantas pessoas na caminhada foram abusadas, tiveram problemas e por isso se desviaram. Então, mas mesmo que se desviarem, se a gente orar e interceder, essa pessoa pode retomar e voltar. Quem conhece aqui o meu filho ele teve muitos problemas, ele teve uma série de problemas na vida dele. Com 9, 10 anos de idade, eu e meu marido, nós nos paramos com uma situação complicadíssima. Meu marido, um de nós dois tinha que parar de trabalhar, ele parou de trabalhar porque foi uma orientação médica. Ele parou para acompanhar ele e eu continuei. E a gente persistiu por anos. Meu filho agora, hoje ele foi embora. Meu filho, com 9 anos de idade, ele falava que ele era homossexual. Ele usava minha maquiagem, usava minhas roupas, vocês não têm noção. E eu e meu marido, nós oramos e fomos ouvindo a voz do Espírito Santo, seguindo as instruções. Hoje, quem conhece meu filho, Ivone conhece, Belle conhece, vê que o meu filho é uma pessoa, né, o Gino e a Suzane já foram em casa, completamente restaurado pelo Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo levou ele para um outro estado, para fazer universidade. E quando eu e meu marido, a gente liga e conversa com ele, a gente vê como ele foi preparado pelo Espírito Santo. É uma pessoa madura, que anda, sabe o que está, já foi para a igreja, já foi em vários, já foi para a festa também de universidade. Falou, mãe, eu odiei isso daqui, pelo amor de Deus, horrível. Ele falou assim, eu só fui porque eu fui obrigado, que era do meu curso, mas não quero nunca mais para mim. A gente acompanha ele pelas redes sociais. Então, hoje eu sei a obra que Deus fez na vida do meu filho. Mas foi resultado do Espírito Santo agindo nele, através da oração e intercessão minha, do meu marido e da igreja. Porque o grupo de intercessão da igreja sabia e nos ajudava em oração. Uma igreja é gerada a partir do GC. Nossa igreja foi gerada a partir do GC e todas as igrejas da Lagoinha, elas nascem de pequenos grupos e nós precisamos fortalecer a igreja para que ela caminhe e ela continue dentro desse propósito que o Senhor gerou. Quantos minutos faltam? 2, pelo amor de Deus. Nós precisamos orar para a quebra das barreiras culturais, para que uma cidade seja alcançada. Aqui tem todas as referências bíblicas, depois vocês vão ver. Aqui fala da mulher samaritana, né? Hoje nós temos na nossa cidade a cultura do boi, que é muito forte. Então, nós precisamos orar para que o Espírito Santo entre nesses lugares e venha resgatando as pessoas, porque não é fácil. Quem está ali no boi, né? Está ali adorando o boizinho, ele vinha aqui adorar Jesus. Às vezes é muito difícil você arrancar isso do coração dele. E só com muita oração, só com muita intercessão e com muito amor, viu, gente? Não adianta falar assim, você tem que sair do boi, senão você vai para o inferno. Eu lembro meu filho um dia que chegou assim para minha mãe e falou assim, vó, a senhora tem que parar de assistir novela, que senão a gente vai para o inferno. Gente, eu e o Jerry tínhamos ido para o culto, quando a gente voltou, o inferno estava na minha casa. Deu o que fazer para consertar, viu? Vamos lá. Gente, todo mundo é bem-vindo no Ministério de Intercessão, não importa o tempo que você tem de igreja, você pode ser um antigo convertido, um novo convertido. O importante é você vir, participar, entender os princípios e seguir neles, né? Então, isso a gente tem que estar atento, né? Não, vou chegar ali para a irmãzinha que chegou hoje e nunca fez nada. Não, eu já tenho 25 anos de intercessão, eu sou o cara. Amigo, Deus fecha as portas para você na hora, você não recebe mais nenhuma revelação. Mas se aquela irmãzinha fala, eu tive uma impressão aqui no Espírito que Deus falou assim, assim, assim. Opa, o Senhor falou com ela. Porque o Senhor usou até a mula para falar com Balaão. Deus usa quem Ele quer. Amém? Mas para Ele querer, você tem que ter um coração submisso.
a vontade dele. Amém? E o papel, né, do líder de pastorear, gente, quando o seu líder sentar com você e falar assim, olha, presta atenção nisso daqui, não está muito legal, ele está dando um aconselhamento, ele está fazendo pastoreamento com você, ele está catando o cajado e te puxando pelo pescocinho, para você ficar pertinho dele, para ele caminhar contigo, para você ter a sua vida transformada e para você não receber retaliação. De quem? Das trevas. Porque aquilo que ele está vendo pode comprometer a sua vida, principalmente para quem está na intercessão. Receba com amor toda a palavra de exortação que você... Eu falo assim que a gente tem inteligência emocional. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar quietinho, respirar fundo, mesmo que a gente quer rebater na hora, engole aquilo, depois você vai digerir em casa. Aí você digere devagarzinho, ore para o Espírito Santo, fala para o Espírito Santo falar contigo, ele vai falar. Amém? E o ministério da intercessão não é só para a gente interceder lá para fora. É uma oportunidade de Deus restaurar as vidas de quem está aqui. Amém? Quando a gente fala do texto lá, do vaso, muito conhecido, né? Do oleiro, do vaso. Quem quebrou o vaso? O vaso quebrou sozinho? Se você ler a palavra, está escrito assim, que o vaso quebrou na mão do oleiro. O oleiro esmagou o vaso para fazer um vaso novo. Amados, quando a gente ora, ai Senhor, restaura a minha vida, transforma. Pode ter certeza que o oleiro, ele vai te esmagar. Sabe para quê? Para tirar aquelas coisinhas sujas que tem ali e fazer um vaso melhor. Gente, entra no processo. Porque quem se submete ao processo, depois vai ser cheio do óleo, amém? Bom, o que nós estamos fazendo aqui? Treinando o grupo, intercessores ensinados e ativados pela palavra, o que a Velha mais falou, vamos ver a palavra aqui. E na vida de oração, precisamos estar em oração, precisamos gerar o propósito de Deus para a igreja. Nós não temos um modelo rígido, não existe aquele negócio, só vai ser assim. Meu marido, como Marcelo, eles são profetas, né? De vez em quando Deus dá umas direção maluca, você fala, meu Deus do céu, vou fazer isso, vai. Eu faço, eu já aprendi, né? A gente não sabe o que Deus quer mandar fazer. Às vezes você está orando em alguém, Deus vai falar assim para você, ora no pé da pessoa. Amiga, você ajoelha e ora, com certeza tem uma corrente no pé dessa pessoa que você precisa quebrar. Entendeu? Deus é criativo. Se Ele lhe der uma direção com muita sabedoria e discrição, vá lá e execute, porque é aquilo que vai fazer a transformação. Amém? E a gente precisa saber dos pilares da Lagoinha. Primeiro, tá acabando aqui, tá bom? 2 minutinhos. Quais são os pilares da Lagoinha Central? Por quê? Porque a gente precisa estar antenado com a nossa igreja, né? A gente precisa andar em unidade. Então é a palavra, louvor, adoração, intercessão, pequenos grupos e servir. Gente, a palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra, conhecer a palavra em primeiro lugar. Não vou dizer que é em primeiro lugar, mas é muito importante nas nossas vidas. Uma vida de louvor e adoração, como a Beli disse, louvor é cantar, adoração é ficar lá adorando o Pai, falando até Ele te transformar e dizer o que Ele quer. Orar, a intercessão pelas pessoas, estar em pequenos grupos, tá? Nós precisamos, sabe por quê? Porque nos pequenos grupos, não só aqui, nós somos pastoreados. Então temos oportunidade de ser pastoreado por alguém. As pessoas que estão na frente de GC, elas receberam um treinamento para fazer isso. Então, se você não está no GC, procure um para você pertencer, né? E vá até se adequar, esteja, porque é um dos pilares da nossa igreja. E servir é o que nós já estamos fazendo, né? A visão da Lagoinha é levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. Eu não tenho vergonha de falar assim, eu sou de Jesus.
e crescer e desenvolver. Então, isso daqui é importante para que a gente possa saber como interceder e como direcionar as nossas orações. Gente, lá no livro, na página... Eu quero incentivar vocês a estudarem. Na página 30 e 31, tem alguns versículos principais em Atos e Deuteronômio, mas principalmente em Atos, e tem o que é que está sendo ensinado lá. Leia cada um e estude. São os princípios básicos da igreja, de o que nós precisamos saber para que a gente possa estar firmados e andar de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Aqui eu trouxe uma foto da Lagoinha lá em Belo Horizonte. Se você olhar, tem uma foto do Brasil e tem várias fotos dos estados aqui. Nós, como grupos de intercessão, nós não devemos apenas orar só pela nossa regional, mas a gente tem que estar olhando onde o Senhor quer alcançar. Então, dentro dessa direção, se o Senhor lhe der direção para orar, sei lá, para a Lagoinha de, sei lá qual cidade, gente, né? Juazeiro do Norte, nem sei se tem uma Lagoinha lá. Ore, amigo, de repente Deus quer plantar uma, tá bom? E aí, quando você... as características imprescindíveis de pessoas que estão dentro lá do Ministério da Intercessão. Você pode ler esses textos aqui de Timóteo e de Coríntios, que eles vão falar dos valores das pessoas que estão em Cristo. E a gente já conhece, a gente já sabe, o homem de uma só mulher, não dado ao vinho, tá lá. Leia, estude. Ali tem a diretriz. Se tiver alguma coisa na sua vida ali que ainda persiste, ore para o Senhor retirar. Amém? Então, nós precisamos ter uma boa conduta cristã, sermos irrepreensíveis, sóbrios e respeitados. O que é ser sóbrio e respeitado? Então, uma pessoa meio despirocada a cabeça, né? Faz umas coisas assim que você fala, meu Deus, socorro. A sobriedade é a seriedade, é aquela pessoa que sabe o que está fazendo, entendeu? Intencional. Então, nós precisamos aprender sobre esses princípios. Precisamos saber governar a nossa família. Se a gente não governa a família, como é que a gente vai querer governar o outro, amigo? Primeiro em casa, Deus, casa, ministério. Isso é muito importante. Então, a gente precisa estar alinhado com isso. Nós precisamos, com relação a dinheiro, todo mundo precisa, mas através de atos ilícitos, não vale a pena, né? Nós precisamos ser apegados à palavra, sermos pessoas de palavra, não uma pessoa que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, diz que vai fazer e não faz. Então isso é muito sério. Nós precisamos ter o nosso cuidado pessoal para que as pessoas possam se achegar a gente chega, né? Então a gente vai, às vezes a gente está lá, isso é complicado, mas às vezes a gente está lá e Deus manda a gente abraçar uma pessoa. Como é que você abraça uma pessoa com CC, gente? A pessoa vai ter um treco ali, vai ser desagradável, né? Então a gente precisa. E esse é um detalhe, o cuidado pessoal como um todo, para alguém olhar para você, poxa, eu quero ser igual àquela pessoa. Que legal, né? Não importa que ela tenha o cabelo cacheado, mas tá mais ou menos alinhado. É uma briga eu botar meu cabelo alinhado, vocês não têm noção? Mas a gente tenta, entendeu? Exercer o ministério com equilíbrio e sabedoria no posicionamento da igreja. Gente, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Eu estava falando com a Belle sobre equilíbrio. Teve uma época que eu trabalhei tanto, eu fiquei doente. Tem gente que está em 300 ministérios na igreja. Gente, eu duvido, não dá conta de nenhum. Faz tudo pela metade, tudo meia boca. É melhor você ser de um ministério e se entregar e fazer aquilo que Deus tem para você, do que você ficar que nem um doido querendo bater ponto em tudo quanto é lugar. Você não vai conseguir. O ano passado a Belle me convidou para eu estar na intercessão. Eu falei, Belle, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu estou trabalhando fora, eu tenho meus filhos e eu estou fazendo carisma. Se eu entrar no ministério da intercessão, alguma coisa vai ficar de fora. Vai ser difícil. Né? E agora eu estou aqui. Então, a gente precisa discernir o tempo e o modo.
para que a gente não se perca. Amém? Pessoas diferentes em condições deste grupo, a gente já sabe que temos pessoas de várias diferentes. Vamos ter surpresas diárias. Isso acontece. E aí a gente vai precisar estar atento para orar e discernir o que está acontecendo. Sempre vai acontecer alguma coisa assim que você não sabe de onde. Amém? Nunca teremos os controles sobre as situações. Por isso... Apagou lá? Por isso que Deus tem ali o arquivo de Isaías 54, para que a gente alargue as nossas tendas e a gente saiba que é o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Deixa eu olhando aqui. Eu já estou acabando, tá, pessoal? Então é sobre isso. Nós precisamos pedir a sabedoria de Deus para a gente estar andando, para a gente continuar andando e fazendo todas as coisas que Ele tem para a nossa vida. Leiam Isaías 54, porque ele diz o seguinte: alargue suas tendas, você que foi abandonada, enfim. O que ele está querendo dizer ali? Hoje eu sou o seu Salvador, sou eu que te sustento, sou eu que te guio, sou eu que te guardo, sou eu que faço todas as coisas na tua vida. Então, alarga as tuas tendas, amplia a tua visão, enxerga o que eu estou fazendo na tua vida, aceita o processo, anda conforme eu estou te direcionando, porque você nunca mais vai ser assolada. A sua casa vai estar na rocha e vai ser adornada com pedras preciosas e madeiras de lei. Amém? Então, essa é a nossa vida de intercessão. Existem umas coisas que o livro fala que é muito mais para Isabelle estar direcionando com vocês, que são momentos do grupo juntos, um retiro espiritual só para o grupo de intercessão, poder se preparar e mergulhar, né? Andar em unidade. Leiam esse capítulo do livro, que ele é muito importante para que a gente saiba como a gente vai se comportar dentro do grupo de intercessão. Para que tudo aquilo que o Senhor direcionar e você for fazer, venha ter êxito e você não venha sofrer alguma retaliação. Principalmente os novos intercessores que são novos convertidos. Nós precisamos sempre estar na brecha por eles para que elas não sofram nenhuma retaliação. Porque quando a gente às vezes é novo convertido, tem muitas coisas que a gente tem que tirar do mundo dentro de nós. E essas coisas do mundo, quando a gente vai orar, interceder uma intercessão mais pesada, pode vir uma retaliação. Então nós precisamos ter muito esse cuidado. Amém, irmãos? Beli. Passei um montão.